Nenhum de nós nasce na família que nasce por acaso. Nenhum de nós passa pelas experiências de vida que nós passamos sem algum motivo. Existe uma lei, na verdade o universo inteiro ele é regido por várias leis, só que nós estamos tão ocupados na vida diária, né, no dia a dia, na correria, que a gente não procura conhecer as leis que regem o universo que a gente vive. É realmente assim uma insanidade, né? Mas a gente sabe que o sol nasce num determinado horário e aí o sol sai, a lua vem. Nós sabemos que existe alguma energia por fora que você pega uma sementinha, coloca lá na terra e aquela sementinha ela vai ser germinada e aí vai nascer uma árvore. Daquela árvore vai nascer frutos, daquele fruto a gente se alimenta. Nós sabemos que existe uma ordem no universo. Nós sabemos que a mulher, ela ovula um determinado período do mês e que aí tem um homem que tem uma determinada energia dentro dele, um espermatozoide que vai soltar aquilo ali e aquilo ali vai fecundar e vai nascer um ser humano e um ser humano vai criar esse mundo material que a gente conhece. Cria carros, cria apartamentos, cria outras vidas, cria negócios, cria projeto, cria celular, cria internet, cria infinitas coisas. Então existe uma ordem, existem leis por trás da criação que muitos de nós desconhecemos. Só que assim, quando nós éramos crianças e a gente feria alguma lei que os nossos pais impunham na nossa casa, a gente era penalizado, né? Ou a gente deixava de receber alguma coisa, ou a gente levava um cacete, mas a vida é assim. Quando você vai contra algumas leis, e quanto mais maduros, quanto mais adultos nós vamos ficando e ignoramos essas leis, mais nós vamos ser penalizados por elas. Sabe por quê? Porque, infelizmente, existe uma ferramenta no universo que se chama karma. Karma, ela também é tida como uma lei, que também se chama lei de causa e efeito. Tudo que você faz na sua vida, ou tudo que você acredita que não faz na vida, gera um determinado efeito. Então, se você quer um efeito X, existe uma causa exata que você pode produzir, que ao produzir essa causa por um determinado tempo, ela vai te levar para tal efeito. E também muitos dos efeitos que a gente tem hoje na nossa vida, como doença, desequilíbrio financeiro, um relacionamento complicado ou um relacionamento maravilhoso, muito dinheiro, clientes, bem-estar, saúde, é criado por determinadas causas. Quem tem sucesso tem um determinado comportamento e quem tem fracasso também tem um determinado comportamento. Então essas leis, elas regem a nossa vida. E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu quero te contar a história de como que foi canalizada, recebida essa técnica, para que você entenda que talvez na sua vida, muitos dos conflitos, o perrengue... Maria, que bom que você tá aqui, quero falar de constelação hoje, vai fazer muito sentido para você também. Para que você veja que muitos dos acontecimentos que você passou na vida, eles de alguma maneira te prepararam para você buscar compreensão e sabedoria sobre aquilo que iria te levar para um ganho de consciência e para um novo estilo de vida. E aí vou trazer o início da constelação, de como que isso nasceu. Antes de trazer a constelação, eu quero te trazer como que eu cheguei nessa técnica. Eu fui uma mulher que durante a minha vida toda, vida familiar e adolescência, eu tive muito conflito com trabalho e dinheiro. Eu também tive muito conflito com relacionamento, mas aí depois eu entendi que tinha tudo a ver com meu pai, com a maneira que eu via meu pai. Mas enfim, trabalho e dinheiro eu acho que afeta todo ser humano, né? De alguma maneira, ou trabalhar em excesso, ou tem algum problema, ou tem algum descontrole. Então, eu tinha muito conflito com trabalho e dinheiro. Chegou uma época que eu fiz muito dinheiro, criei muito dinheiro, mas eu também aumentei muito o meu nível de trabalho. Trabalhei em excesso, comecei a me destruir, a me matar, e aí já contei para muitas de vocês que me seguem que eu fui para um extremo da fuga. Eu saía todo fim de semana, eu bebia muito, e aí chegou um período que eu dava muito PT nas festas, então eu apagava, eu desligava, não lembrava o que tinha feito, e aí nesse momento eu comecei a entrar por um processo de começar a usar todo tipo de droga que tinha em festa.
Nesse período eu estava morando em São Paulo, sozinha, sem nenhum tipo de familiar ou pessoas próximas a mim que eu tivesse contato, mas eu tive algumas amigas. E uma delas chegou e falou: cara, você já percebeu como que você tá ficando? Como que você tá lidando com a vida? Será que não tá na hora de você olhar para isso e perceber que tem um problema e tem uma dor? Não é sobre ser viciada, não é sobre ser viciada, é sobre cada festa que vai ter que usar algum tipo de álcool, de bebida em excesso e sair de si. Só que muitas de nós, a gente não linka que o desequilíbrio na nossa vida está ligado a uma dor do passado, da nossa infância. Muitos de nós temos aí relacionamentos sem graça, abusivos, temos descontrole financeiro, temos um corpo que está totalmente desarmonioso, todos os exames estão dando errado, doença, um corpo físico, estético que está mostrando que tem um desequilíbrio, mas nenhum de nós vai procurar o que está sendo causado, por que isso está sendo causado. Então a vida teve que me trazer no máximo para que eu fosse buscar ajuda. E aí aquilo me chamou a atenção, era uma pessoa que eu sei que me respeitava, queria muito o meu bem, e aí eu comecei a buscar ajuda. No momento em que eu busquei ajuda, eu assisti uma live como essa, e a mulher ela falou algumas frases na live que foi o que serviu de gatilho para eu mudar tudo na minha vida. Ela falou assim: a maneira que você olha a sua mãe, o tipo de relacionamento que você tem com a sua mãe, está diretamente ligado ao seu comportamento com o dinheiro. A maneira que você olha a sua mãe, o tipo de relacionamento que você teve com a sua mãe, está diretamente ligado ao seu comportamento com o dinheiro. A sua relação com o dinheiro. Na hora eu choquei. Porque a minha mãe, ela já fez a passagem, ela já desencarnou, e uma das dores que eu carregava na minha vida é isso, de ter perdido minha mãe, pra mim, cedo, de uma maneira tão trágica, através de um acidente de carro. Depois, pesquisando, estudando tudo isso, eu fui entender que a minha mãe, ela estava seguindo o ambiente familiar dela, que tinha sido tão desastroso na infância. Um dia eu vou aprofundar nisso, conforme a gente vai acessando essas lives aqui, vai ficar mais claro. Não dá para trazer um conteúdo que a gente não vai compreender, né? E aí ela falou também que a maneira que você se relaciona com seu pai, a maneira que você vê o seu relacionamento com seu pai está diretamente ligado ao seu trabalho. Ou seja, energia de pai está diretamente ligado ao trabalho, ao profissional, à carreira. E a energia da mãe está diretamente ligado a dinheiro, a multiplicação, a vida financeira. Aí eu falei, ferrou, né? Ferrou, porque eu tinha milhões de questões ali com o meu pai e questões não resolvidas com a minha mãe, e ali naquele dia tudo fez sentido, eu comecei a mergulhar muito nesse conhecimento. Bora pra cima! Tá aqui, ó, mais uma consteladora, então fiquem aqui que vai ter coisa boa. Tô falando de constelação, Ri. Ok, aquilo fez sentido, eu fui fazer uma sessão. No dia que eu fui fazer uma sessão, era uma sessão em grupo, e quem não conhece a constelação, entra no YouTube, entra na internet, pesquisa um pouco. Essa técnica, ela é transformadora. Quando eu fiz a sessão, era em grupo. Então, você fica ali no contexto e você vai escolhendo pessoas para interpretar como se eles fossem atores, tá? Pode ser feita com bonecos, hoje eu trabalho com bonecos, e aí é uma outra dinâmica, mas tão efetiva quanto. E aí você escolhe as pessoas para representar você, para representar o seu pai, para representar sua mãe, para representar algum familiar, enfim. E aí, na hora que começou a dinâmica, sem eu precisar falar nada, sem eu precisar contar nada da minha história, começou a aparecer várias questões no meu sistema que tinham causado dores e feridas no meu sistema, que por conta dessas feridas, cada um dos integrantes tinha se comportado de determinada maneira. Então apareceu muito aborto no meu sistema familiar, aborto da minha mãe, aborto que eu já tinha passado por isso, aborto que minha irmã já tinha passado por isso, abortos do nosso sistema. Eu descobri ali que eu tive um irmão anterior a mim, que foi esse aborto que minha mãe teve, que eu não sabia que eu tinha. Minha mãe faleceu e nunca me contou isso.
Depois eu entrei em contato com meu pai e perguntei se isso era verdade. Meu pai disse que era verdade. Eu descobri ali todas as questões de dor profunda que o meu pai tinha sentido quando ele foi abandonado. E eu entendi ali que o meu pai tinha repetido comigo e com a minha irmã exatamente o que ele tinha sentido na infância. Então, quando ele se tornou pai, quando ele se tornou adulto, a situação para ele foi tão desafiadora que ele repetiu a mesma coisa que ele passou na infância, de ter sido abandonado. Literalmente abandonado, de a gente ficar anos sem se falar, sem ter contato. Então, ali, eu compreendi dores profundas do meu sistema que estava destruindo a minha vida. Eu não tinha ido pro excesso de bebida, de festa, de droga, porque eu era legalzinha e eu queria aproveitar a vida. Não, era uma dor. O meu avô, o pai do meu pai, tinha sido alcoólatra e morreu com questão de cirrose, questão de bebida. O meu pai tinha sido alcoólatra e eu estava repetindo o caminho deles sem fazer ideia de que aquilo era real. Porque existia uma dor muito forte ali no meu sistema, que essa dor fazia com que as pessoas se sentissem fracassadas e incapazes na vida. Incapaz de trabalhar, de fazer algo que ama, incapaz de ter dinheiro, de prosperar, incapaz de pagar suas dívidas, incapaz de realizar seus sonhos, incapaz de ser bons pais, boas mães, incapaz de construir uma família de sucesso. Essas dores no meu sistema e essas dores no teu sistema, elas ficam numa espécie de nuvem. É como se ficasse armazenada essa informação aqui e os próximos descendentes, eles vão ter reações que nós chamamos de adicções, comportamentos, vícios, padrões, doenças, que muitas vezes a pessoa não entende. Por que a criancinha já nasceu com câncer? Por que a criancinha já nasceu daquele jeito? Por que a pessoa está depressiva se ela tem 12, 13 anos? São essas dores no nosso sistema familiar que não precisam ser ditas. A pessoa ela pode ter nascido agora, nascer nesse ano e ela tá repetindo uma dor lá de um Google Drive do sistema familiar. É isso. Cada pessoa vai vivendo, vai vibrando e vai se comportando no mundo de uma determinada maneira. E o comportamento daquela pessoa, ela anexa uma informação. É como se você subisse o download de um arquivo, subisse o download não, fizesse o upload, né? Que é quando você sobe. Você sobe uma informação do arquivo e você deixa lá, guardadinha. Nessa mente universal, nessa mente do todo que a gente chama de Deus, consciência. Então, os descendentes, as próximas crianças que vierem, elas vão receber download dessas informações. E isso não é só o download da informação lá de cima, que você anexa, mas também aqui, ó, no sangue. Você não recebe dos seus pais só a herança física, os gestos, mas você recebe o sangue dele e as informações que foram impregnadas no DNA, no gene dele. Então eu entendi que o meu sistema familiar carregava dores absurdas e que essas dores fizeram os meus pais agirem de determinadas maneiras e eu estava recebendo aquilo. Então eu vou te contar hoje, e eu tenho assim a maior vulnerabilidade do mundo para falar, independente do que o outro vai julgar, porque o julgamento do outro é sobre ele, não é sobre mim. Mas a melhor bênção da minha vida foi ter ido para esses excessos de bebida, de droga, de muita festa, de muitos relacionamentos, de viver em fuga de um relacionamento para o outro. Porque se eu não passasse por essa dor, eu não teria buscado solução. E então, quando eu fiz essa sessão lá e eu vi esse tanto de aborto, eu vi que eu tinha um irmão que eu não sabia que eu tinha. Eu vi que os meus pais tinham sido alcoólatras e eu estava repetindo o vício deles. E aquilo começou a mudar a minha vida. E ali eu comecei a parar. Eu comecei a estudar tudo isso que hoje eu vivo. Tem noção? Por isso que eu digo pra você, se você tem uma dor hoje, se você tá com a dificuldade em alguma questão, olha, porque aí tá a tua maior vitória e você nem faz ideia. Porque talvez daí venha a tua maior carreira, teu maior projeto de vida. E isso é transformador, porque você ressignifica a sua dor e vê o tamanho da cura que tem ali por trás. Então, aquilo fez muito sentido pra mim. Eu comecei a buscar coisas do meu passado que eu não sabia, eu comecei a olhar para o meu pai diferente, a respeitar meu pai, eu comecei a entender os comportamentos da minha mãe. A minha mãe, ela foi a vida inteira fumante e eu odiava ela fumar cigarro, eu odiava, eu achava que ela ficava com aquele cheiro. Eu não abracei minha mãe por anos de vida e me culpei depois por ter agido assim. Só que depois eu entendi
que o vício do cigarro, ele tá muito diretamente ligado com a nossa ausência de pai. A maioria dos vícios, para não dizer todos, né, para não ser muito extremista, mas a maioria dos vícios, eles estão diretamente ligados à nossa ausência de pai. É como se fosse a ausência da força masculina que te leva para a vida. Então você vai ficar com um vazio, aquele buraco interno que a gente não sabe o que é, e você tem que tampar ele. Tapar, né? Não sei se chama tapar. Mas você tem que cobrir aquilo ali com algum tipo de vício, algum tipo de fuga, porque você não sabe por que aquilo tá acontecendo, mas aquilo tá acontecendo e aquilo ali precisa ser extravasado. Então, todos os vícios, ele tem sim uma raiz ligada com a nossa questão de pai. E ali minha vida começou a mudar e eu comecei a estudar muito isso. Aí. Então, percebe que na dor, se você tiver aberto a reconhecer sua dor, porque se eu não reconhecesse, tapar, cobrir, é isso. Eu amo gente inteligente, minhas amigas ricas, maravilhosas, inteligentes. Ali, eu não só me apaixonei pelaquela técnica, pelo que tinha acontecido comigo, pelo entendimento e pelo alívio que eu tinha recebido dentro de mim. Como eu falei, eu quero isso pra minha vida, eu quero saber como é que faz isso, eu quero trabalhar com isso, eu quero conhecer isso, e aí mergulhei e entrei nesse processo de constelação. E aí eu vou te falar só brevemente, em um momento a gente aprofunda nisso, mas eu vou te falar onde que nasceu essa técnica e qual é o objetivo dessa técnica. Por que que ela fez com que eu olhasse pro meu sistema familiar e reorganizasse tudo, e a reorganização do meu sistema fez com que eu aliviasse os vícios, a depressão, a ansiedade, os conflitos, os problemas que eu carregava por 30 anos. Teve um senhor que, né, ele era novo ainda, ele era alemão e ele foi convocado para lutar, para sair a favor na época do exército lá dos alemãos. Então ele foi lutar a favor do nazismo. Para mim, não é uma história que eu li, mas me aprofundando no ser humano, para mim, um ser humano que ele vem aqui para olhar a vida de um jeito diferente, quando ela olha para alguém que está ferindo muito outra pessoa, quando ela olha para alguém que está fazendo um processo muito profundo, machucando muitas pessoas ou ferindo, né, criando uma dor na humanidade, uma pessoa que está aberta, ela vai fazer algumas análises. E para mim, quando ele começou a se tornar mais consciente, olhando a história de Hitler, você sabe exatamente a criança que o Hitler foi, a criação que o Hitler teve e por que ele agiu daquela determinada maneira. Se você olhar o passado das pessoas, se você ler a história delas, você vai entender o porquê dos comportamentos dela. E aí ele lutou a favor do nazismo, ele foi capturado, ele ficou preso por muito tempo e eu acredito que também esse tempo de prisão fez ele refletir sobre a vida. A partir do momento em que ele foi solto, que ele voltou para a vida dele, ele passou a ser padre. Ele entrou lá no seminário e se tornou padre e aí começou a ter acesso à espiritualidade e a olhar a vida de um outro lugar. Então percebe, essa pessoa, esse ser humano, ele lutou na guerra a favor do nazismo. Olha o nível de dor, o nível de sofrimento que essa pessoa teve que fazer contra as outras pessoas. Ele é capturado, ele é preso, ele passa ali por todo aquele processo e ele sai, ele vai se tornar padre. Olha o nível de mudança da pessoa, olha onde ela tem que chegar no extremo da dor para ela sair dali e criar algo extraordinário no mundo. Se tornou padre e depois de se tornar padre, ele foi fazer uma época, algumas missões com os povos zulus. E analisando os povos zulus, ele percebe aqui comigo como que são dois universos diferentes. Lá nos povos zulus, ele percebeu que as pessoas praticamente não tinham depressão, praticamente não tinham ansiedade, eles viviam uma vida com bem-estar interno, eles eram felizes, e ele começou a analisar por que essas pessoas têm essa vida? O que elas fazem para ter essa vida? Lembra que eu iniciei falando que existe uma lei maior, que é a lei de causa e efeito? Tudo que você faz vai receber um efeito sobre aquilo. Ele começou a analisar aquelas pessoas e perceber que elas tinham hábitos. E que esses hábitos criavam nelas um modelo de comportamento, um reflexo interno que fazia com que elas tivessem aquele tipo de vida.
coisa que aqui fora a humanidade não tinha. Então o cara vem de povos que passam ali suas dificuldades, mas que tem bem-estar, que não tem ansiedade, e ao mesmo tempo, antes disso, ele vem para povos que matavam uns aos outros em nome de uma ideia, de uma convicção. Peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Tem alguma coisa que esse povo faz, que esse não faz, que tá criando esse resultado. O que tem por trás disso? Então ele começou a analisar. Muitos de nós, a gente tá tão na correria do dia a dia, tá tão na loucura do tem que acordar, tem que fazer, tem que trabalhar, uma loucura que você não para analisar sua própria vida. Você não sabe por que você tem algo na sua vida, o que cria aquilo, como é que muda, você não para se analisar. Mas uma hora a vida vai trazer um chamado, né? Um convite para que você se olhe, seja através de uma dor, de uma doença, de uma morte de alguém, de alguma maneira a vida vai te convidar a sentar no banquinho do pensamento e se analisar. E ali ele começou, em processo de análise, perceber o que as pessoas faziam, o que elas recebiam daquilo que elas faziam, e ele analisando, ele percebeu que elas tinham um hábito de cultuar os seus ancestrais. Eles honravam muito o passado. Eles não falavam mal dos seus ancestrais. Eles honravam, eles cultuavam, eles entravam em processo de reza, de honra, Eles não tinham os conflitos que muitos de nós temos com os nossos pais. A ponto de ter ódio, de falar mal, de rejeitar, de ter milhões de coisas com os nossos ancestrais. Então ele percebeu que esse comportamento que as pessoas tinham, de honrar seus ancestrais, de ter harmonia, de agradecer a vida que eles receberam dos ancestrais, criava neles todo o bem-estar que eles precisavam para viver. Criava neles a ausência de depressão, a ausência de ansiedade, não tinha muito caso de câncer, essas doenças que tá repleta aqui na humanidade. Então, peraí, tem alguma coisa que o povo daqui não faz, que o povo daqui faz, que cria resultados na vida de cada um. E aí ele começou a se aprofundar, entrando num processo de autoconhecimento, de espiritualidade, de entender psicologia, de entender como a mente funciona, como que a mente cria os seus distúrbios, as suas dores, as suas... como que se chama? Não lembro o nome, mas é como que a gente vai criando os nossos conflitos, as nossas doenças, os nossos desequilíbrios. Como que a mente vai criando os desequilíbrios no corpo através dos fatos que ela viveu e interpretou. E ali, em um determinado momento, ele canalizou, ele concebeu essa técnica que se chama da técnica de constelação familiar. A constelação familiar, ela é uma técnica que ela não é uma terapia, embora ela seja terapêutica. Porque a pessoa, quando ela vai fazer, ela pergunta assim, quantas sessões eu tenho que fazer? Não é sobre quantas sessões que você tem que fazer. Você vai trazer uma questão, você vai olhar para aquela questão, aquilo ali vai reorganizar todo o teu sistema. Você vai ver que tem padrões que você faz hoje, tem comportamentos que você faz hoje na vida, que ao organizar o teu sistema, aquilo ali não faz mais o menor sentido. Porque, na verdade, você estava fazendo uma coisa baseada em um fato lá do passado ou em um comportamento dos seus pais que nunca foram seus. E aí você mudou aquilo, muda o resultado, muda a realidade inteira. Então, não é sobre quantas sessões, mas é sobre você acessar o processo, receber daquilo ali, ver as coisas acontecendo no seu interior e quando achar que precisa olhar de novo para um outro ponto, você analisa. Então, a constelação, ela é uma técnica que ela te faz olhar para o teu sistema familiar, saber onde estão as dores e desequilíbrios, colocar todo mundo em ordem, pai no lugar de pai, mãe no lugar de mãe, cada irmão no seu lugar, colocar os avós, cada um no seu lugar e perceber o efeito que aquilo ali causa sem que você julgue quem eles foram e o que eles fizeram. É muito difícil. Eu tô há 4 anos aí nessa jornada de olhar para pai e mãe, de olhar para isso, mas até hoje, até comigo, é desafiador sim, porque ninguém ainda ascensionou aqui, ninguém se tornou Jesus Cristo iluminado. Porque é difícil você olhar para uma coisa que seu pai, que sua mãe fez com você e entender que ele fez aquilo ali, porque também fizeram com ele, e perdoar aquilo ali. É sim desafiador demais. Mas apenas a compreensão faz com que você libere feridas emocionais que estão guardadas aí dentro de você. Então a constelação, ela tem basicamente 3 leis
que rege toda essa dinâmica de se autoconstelar ou de constelar outra pessoa para que o teu sistema se reorganize. O Bert Helling, ele diz que para a gente ter sucesso na vida, para qualquer ser humano ter sucesso, e cada um vai definir o que é sucesso para você, seja dinheiro, relacionamento, um bom trabalho, um corpo bom, filhos harmonizados, qualquer coisa que você defina que é sucesso, para você ter sucesso na vida, você precisa receber uma quantidade X de amor. Só que muitas vezes, na hora que o amor vai descer, que o amor é o quê? A lei divina, a luz, a consciência, as ideias, os insights. Quando você recebe o amor, você ganha a força de ir para a vida e você consegue fazer a vida acontecer. Mas, quando você tá com o teu fluxo de amor interrompido, e aí para ter uma analogia, para a mente ter ter bastante clareza de como entender isso, imagina como se fosse um cano. Você tem um cano ali por onde passa a água, né? Se esse cano tiver entupido ou tiver furado, a água que deveria passar por ali para chegar em você, para te dar ferramentas para ir para a vida, ela não passa. Porque a água tá tendo algum atrito para passar. Então ela pode passar, mas ela vai passar com uma quantidade bem moderada. E aí vai chegar um momento que talvez ela nem passe. Então é aquilo do balde furado, né? Uma hora toda a água vai embora. E esse cano, ele vai sendo entupido por conta desses traumas, dessas dores que os nossos familiares vão vivendo, e que a partir dessas dores eles se transformam em uma determinada pessoa. Então, um pai que foi abandonado, e aí ele se sentiu abandonado, e aí ele começou a se abandonar na vida, e ele foi para vício, e aí ele batia em pessoas, e aí ele batia na criança, e aí a criança cresceu e ela se tornou uma pessoa violenta, porque no fundo ela tá ainda refletindo uma coisa que aconteceu com o pai dela lá em zilhões de épocas atrás. Então, percebe? O insucesso de um está diretamente ligado às dores e o insucesso que o outro recebeu. Então, para que o fluxo da vida passe, você precisa olhar para esses atritos, para essas questões que estão empatando, travando o fluxo de passar pelo cano. E aí, para que o fluxo passe, você precisa ganhar compreensão sobre as questões que aconteceram no teu sistema familiar e reorganizar todo mundo, colocar todo mundo no seu lugar. Então, existem 3 leis, eu não vou me aprofundar agora, mas eu vou abrir uma live só para falar das leis. Que uma é a lei do pertencimento, a outra lei é a lei da ordem ou da hierarquia, e a outra lei é a lei do equilíbrio, da lei de troca. Basicamente, quando qualquer uma dessas leis, ou quando as 3, na maioria das vezes a gente está rompendo, indo contra essas 3 leis, quando você rompe essas leis, quando a família, o teu ciclo familiar, ele interrompeu alguma dessas leis, essa geração e a próxima, ela vai sofrer reflexos da interrupção dessa lei. E aí, quando que a gente interrompe a lei do pertencimento? Quando você exclui alguém do teu sistema. Quem é que são os excluídos do nosso sistema? As crianças que foram abortadas, as crianças que não vieram, os alcoólatras, as pessoas que tiveram desequilíbrio mental, as mulheres consideradas como loucas, os maridos que tiveram processo ali de traição, as pessoas que tiveram falência, as pessoas que não tiveram sucesso. Todas as pessoas que de alguma maneira foram excluídas do teu sistema, aniquiladas como se elas nunca tivessem existido, a dor dessas pessoas, ela vai ter que uma hora ser honrada. E na maioria das vezes quem vai honrar essa dor vão ser os netos, os bisnetos. Então a gente, quando começa a constelar, percebe que tem uma pessoa, você tá refletindo uma dor que a sua bisavó, a sua avó passou e que ninguém olhou para aquilo ali e agiu como se nada tivesse acontecido, mas você reflete aquela dor para que ela seja olhada e liberada. Então todo mundo tem direito a pertencer. Se alguém foi excluído do teu sistema, essa pessoa ela precisa voltar para fazer parte. Lembra que eu falei que quando eu fiz a minha constelação eu descobri que eu não era a primeira filha da minha mãe? Minha mãe tinha tido um outro filho anterior que eu não sabia. Eu estava honrando o meu irmão e quando eu passei pelo processo de aborto, eu estava honrando a vida desse irmão que eu nem sabia que tinha. Quando eu entendi aquilo ali, eu entendi que ele não vira vida, tinha criado em mim uma raiva pela minha mãe. Inconscientemente, isso é nível de alma, e aí tem que aprofundar isso para entender. E eu repeti a dor dele para honrar e dizer, olha, eu sou igual a você.
Se você não veio, eu vou repetir o teu processo para que você seja honrado. Outra lei é o equilíbrio da lei de troca. Como que a lei de troca ela é ferida? Quando você dá demais ou quando você toma demais. Quando você dá demais num relacionamento, quando você dá demais num trabalho, quando você dá demais para as pessoas, porque no fundo você dá demais porque você tem uma carência e você quer ser amada. Quando você não dá nada do que você poderia dar e aí você só toma, só recebe, só recebe, só recebe. Nesse momento você desequilibra, porque a vida é um equilíbrio, você tem que dar, aí a pessoa tá aqui embaixo, ela recebe, aí depois ela sobe, ela te dá e você recebe e você vai equilibrando isso na vida. Quando você desequilibra, você faz com que algumas pessoas sumam da sua vida. Então tem aquelas mulheres que falam assim, eu fiz tudo por ele, eu dei a minha vida por ele e ele não soube valorizar. Ele não valorizou porque ele foi incapaz de te dar o que você estava dando. Você estava dando a sua vida. A vida é demais para alguém. Não culpe o outro pelo peso da sua carência, da sua infelicidade. Outra lei que a gente precisa olhar muito é o equilíbrio, é a lei da hierarquia, a lei da ordem e da hierarquia. E isso aconteceu muito no meu sistema, no momento em que um pai sai de casa, o filho mais velho ele tende a querer meio que se casar com a mãe, pegar o lugar do pai e agir como se fosse o pai da família. Então ele começa a pegar todas as dores da mãe, as responsabilidades da mãe, cuidar de outras pessoas, porque você desequilibra a troca. Você sai do seu lugar de filho e você entra no lugar de um dos seus pais e você desequilibra a troca. Na próxima live eu vou me aprofundar falando mais da constelação e das leis em si, mas eu queria já fazer esse apurado para que você perceba aí na sua vida quais dessas leis podem estar sendo feridas no teu sistema e que por conta de ferir essas leis, alguém é penalizado, sofre e cria ali uma ferida, uma dor emocional no teu sistema que vai sendo refletida de geração em geração. Nós vamos, depois de aprofundar nessas questões de constelação, de olhar para o nosso sistema, a gente vai aprofundar na questão do pai e da mãe em si, para ver o que eles receberam, por que eles se comportaram dessa maneira e por que eles foram os pais que foram com a gente. Por que disso? Porque muito das dores ou do não sucesso ou da fraqueza que a gente tem hoje na hora de ir para a vida está relacionado com essas feridas que a gente não olhou, que o nosso sistema não olhou. Então, é uma breve apresentação do que é essa técnica, do poder que ela tem na nossa vida e da capacidade que ela tem de transformar e reorganizar o nosso sistema. Eu tenho muito amor, muito orgulho de falar dela, porque só eu sei o quanto que ela resolveu questões profundas de dores emocionais que eu carregava por reencarnações, eu acredito. Não é nem só nessa daqui, é reencarnações e reencarnações. Então, espero que vocês tenham recebido muito dessa live. Que dias são as suas lives? Maria, minhas lives são terças, quartas e quintas, às 8h08 da manhã. Todas as terças, quartas e quintas, eu vou estar aqui com vocês abrindo essa live, falando de mentalidade, de ancestralidade, dessas técnicas que ajudam a gente a dissolver feridas emocionais. Vamos falar de propósito de vida, propósito de carreira e também de autonomia feminina. Tanto a autonomia sobre os nossos ciclos femininos, quanto a gente criar as nossas autonomias financeiras. Mulheres, era isso que eu queria trazer para vocês. Gratidão por vocês estarem aqui. Talvez eu tenha ido muito rápido, mas eu tenho um compromisso agora em cima da hora, então eu precisei ser o mais breve possível. Eu vou me aprofundar mais só nas leis, para você olhar na sua vida, você mesma consegue entender, fala assim, cara, eu tô julgando meu avô traiu a minha avó, meu avô batia na minha avó e eu até hoje julgo o meu avô e no fundo eu tô tomando o lugar de alguém, porque você não tem que julgar nada. Ele fez o que ele podia e era uma dinâmica dele com a avó dele, recebe a vida dele. Então começa a entender na tua vida o porquê que você está recebendo dores que não precisa mais receber e como que você faz para se curar. Gratidão mais uma vez de vocês estarem aqui. Tia Lena, que bom que você estava aqui. Eu acho que tem muita questão na nossa família pra gente olhar. E amanhã, mais uma vez, às 8h08, a gente continua a falar um pouquinho de constelação, tá bom? Um beijo, bom feriado para vocês e que o dia de hoje sirva pra gente olhar pro nosso passado, ver aqueles que já foram e honrar a vida deles. Saber as dores que eles carregaram e a possibilidade que eles nos deram de estar aqui. Porque se a gente está aqui hoje é porque eles deram sim.